Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Retornando aqui para mais um dia de estudo do livro de Gênesis, livro de Bereshit. Estamos aí no capítulo 4, nós não terminamos o capítulo 4 e vamos continuar aí a partir do versículo 17. A partir desse versículo você vai encontrar a primeira genealogia da Bíblia, né? Ou seja, as descendências. Por que a descendência é tão importante na Bíblia, né? O judeu ele valoriza muito narrar as descendências. Por exemplo, nos livros de Mateus ele está direcionando o seu livro para um povo diferente. Ele começa a narrar a descendência a partir de Davi. Lucas já começa a narrar a descendência de Jesus a partir do próprio Adão. Então há uma importância em narrar a descendência para mostrar a linhagem da que aquele homem ou que aquele cidadão veio. Não existia também cartório, então era preciso narrar, criar a sua genealogia, sua árvore genealógica, né? Então vocês vão encontrar muita genealogia na Bíblia Sagrada e todas elas, queridos, têm um propósito. Nada que está na Bíblia Sagrada ela está ali por acaso. Tem sempre um propósito e nós precisamos sempre valorizar em cada palavra que está na Bíblia Sagrada. Mas nós terminamos no último estudo falando que Caim matou seu irmão Abel e a Bíblia diz que ele foge. E foge para uma terra para se esconder de Deus. Só que há uma preocupação no coração de Caim, qual é? Que se alguém encontrasse ele, o matasse. Mas por aí paramos para pensar, se só existia Eva, Adão, Abel, que tinha acabado de morrer, e Caim, quem ia matar ele, né? Então a Bíblia diz que ele tem esse receio e esse medo em Deus. Então fala isso para ele: você terá uma marca e todos que te verem não vai poder relar a mão em você. Você vai ser, esse sinal será como uma proteção para a tua vida. Mas quem, né? Quem são essas pessoas? Aí o versículo 17 também começa com uma outra incógnita, uma outra pergunta, porque assim, ó, Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque, que depois fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Mesuel, Mesuel Metuzuel e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ata e outra Zila. Só até aqui. Então, peraí, se ele saiu ali da presença do seu pai, da sua mãe, fugiu e se casou. Vamos lá para umas linhas de pensamentos, né, que a Bíblia não afirma, mas dá margem para nós tirarmos algumas conclusões e não afirmá-las, tá? A gente não podemos afirmá-las, mas sim ter algumas linhas de pensamento. A primeira, né, e muito usada pelos teólogos. Por quê? Desse versículo que nós lemos, do 16 ao versículo 17, que ele foge para uma terra, pode ter se levado anos e anos e anos, porque a margem de vivência do homem era muito grande. Vocês vão encontrar na genealogia aqui de Adão que o homem vivia mais de 900 anos. Então, pode ser, ou possivelmente, que Caim, depois de muitos anos, encontrou a descendência de Sete, filhos da descendência de Sete, se casou com uma irmã, uma sobrinha do próprio Adão, né? Porque os anos de vivência eram muito maiores. Então, possivelmente, ele pode ter casado com uma própria irmã sua, que na época era permitido. Ou uma sobrinha, ou um parente ali próximo da descendência do outro filho de Adão, que nós vamos falar depois, né? Então essa é uma linha de pensamento, e esse receio que ele tinha de morrer era porque ele sabia que havia uma ordem de multiplicação, que seu pai ia ter novos filhos. Ele pensou consigo: um dia um desses filhos vai vir e vai querer se vingar da morte de Abel. Essa é uma linha de pensamento e a mais usada por todos os teólogos. A outra linha de pensamento que eu já comentei em aulas anteriores,
que lá em Gênesis 1:28, quando Deus cria o homem, ainda no Éden, sem pecado, Deus dá a ordem para o homem multiplicar, ou seja, ter filhos. No capítulo 2, quando Deus vai também dar a palavra de julgamento para Adão, para Eva e para a serpente, no caso de Eva, Deus diz para a mulher: olha, multiplicarei a tua dor e passarás a ter o filho com dor de parto. Ou seja, multiplicar uma coisa que ela já tinha e ela passaria a ter dor de parto. Ou seja, possivelmente Eva e Adão, há uma linha de pensamento, não uma afirmação, possivelmente eles podem ter tido filho no Éden, ter gerado filhos e filhas no Éden, e ao pecarem, todos eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, se essa linha de pensamento for a correta, essa mulher com quem Caim se casou é possivelmente das suas irmãs que Adão e Eva teve no Éden. Mas são linhas de pensamentos, tá bom? São esses dois pensamentos que nos levam a entender, possivelmente pode ser essa ou não a mulher que Caim se casou. Então Caim fugiu ali da presença do seu pai, teve uma descendência, e a descendência de Caim vai do 17 ao 24, vão 7 gerações, termina em Lameque, né? E é o primeiro bígamo, né, que a Bíblia descreve na Bíblia Sagrada, que vai falar aqui que ele tomou 2 mulheres para si. Primeiro homem bígamo, que a Bíblia revela na Bíblia Sagrada, que depois vai ser uma cultura normal da época, tá? Se casar com 2 ou até mais mulheres, tá ok? Então a descendência de Caim termina em Lameque, e a descendência de Caim é exterminada no dilúvio, né? Então o autor só narra até a 7ª geração de Caim, e toda a geração de Caim ela é exterminada no dilúvio, acaba no dilúvio. Agora no versículo 25 já começa a falar do nascimento, aí retorna onde Abel é morto, né? Após Abel ser morto, a Bíblia diz que Adão novamente tem relações com Eva e nasce ali um filho chamado Sete, que a Bíblia descreve, olha aqui, ó. Novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu luz a outro filho, que chamou de Sete, dizendo: Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir dali, então, nasce Sete e ele se torna o primogênito. Quem que era o primogênito? Era Caim. Ou seja, a descendência, sempre o primogênito levava o nome na descendência. Vocês vão ver na descendência de Adão, que narra o nome do primeiro filho que nasce, narra o nome do primeiro filho dele e quantos anos ele viveu. Então, Caim era o primogênito, mas porém ele matou seu irmão. Então, ou seja, ali com aquele pecado ele morreu, e Sete e Abel também, após a sua morte, também não era mais o primogênito. Então Sete nasce para substituir tanto Caim como Abel na primogenitura, ou seja, para levar a descendência de Adão. No capítulo de número 5, já então narra a descendência de Adão. Começa a descendência, o registro da descendência de Adão. Ou seja, isso vai ser usado lá na frente, no futuro, para trazer uma árvore genealógica do próprio Cristo, do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os autores vão usar lá na frente, tá? Então começa com Deus criou Adão. Adão, então, depois de Adão, gerou, então, a Sete, que Sete gerou, né? Deixa eu ver o nome aqui, Enos. Olha só quantos anos Sete viveu, 930 anos. Aqui a Bíblia está dizendo só o nome do primeiro filho. A gente não sabe quantos filhos ele teve. Então, olha só, Sete, ele se casou com quem? Com quem que Sete se casou? Com a sua própria irmã, se for na linha de pensamento, né, que nós falamos anteriormente. Ele casou com uma outra filha de Adão, que a Bíblia não descreve. A Bíblia fala só o nome dos primogênitos.
Não vai falar de todos os filhos que ele teve. Então Adão e Eva teve muitos filhos após a queda no pecado. Então eles casavam entre si. Então depois que Sete se casou, ele teve seu filho, ele viveu 930 anos no total. Aos 105 anos, Sete gerou seu primeiro filho, o nome de Enos, e viveu 912 anos. Depois, a 90 anos de idade, Enos gerou Cainã e viveu 905 anos de idade. Aos 70 anos, Cainã gerou seu primeiro filho, de Maalalel, e viveu 910 anos. Com 65 anos de idade, Maalalel gerou Gerate. Depois ele viveu 895 anos. Aos 162 anos, olha quanto tempo esse camarada demorou para ter filho, 162 anos, Jarete gerou Enoque, e viveu 962 anos. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém foi o homem que viveu mais tempo, que a Bíblia descreve. O homem viveu mais anos. Matusalém viveu 969 anos, Por isso que quando a gente tem aquela brincadeira assim, o Matusalém, quando o cara está de uma idade avançada, porque foi o homem que viveu mais tempo na terra. Agora o seu pai Enoque, ele viveu 365 anos e não morreu. Esse foi arrebatado. A Bíblia diz que ele andou com Deus. O Senhor tomou para si. É o primeiro caso que a Bíblia descreve como arrebatamento na Bíblia Sagrada. O segundo foi do profeta Elias, tá bom? E aos 187 anos, Matusalém gerou a Lameque, tá? Não é o mesmo Lameque lá de Caim, é outro, tá? Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas, e viveu todos os seus anos 969 anos. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Aí a Noé entra na história, olha só. E disse ele nos aliviará o nosso trabalho, o sofrimento das mãos causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui já está falando do ministério de Noé, o que Deus ia realizar através da vida dele, E Lameque viveu 595 anos de idade. Olha só que aqui começa já a ter uma decrescência dos anos de vida do ser humano. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé, ou seja, quando ele já tinha 500 anos, ele já tinha gerado esses 3 filhos. E esses 3 filhos aqui vão ser aqueles que Deus vai usar para formar a nova linhagem da humanidade, que no capítulo 6 já começa a dizer que Deus havia se arrependido de ter criado e formado o homem. Tá bom, queridos? Então esse é o texto do capítulo 5, e terminamos o capítulo 4 e falamos um pouco do capítulo 5, que fala sobre a genealogia. A de Caim, que termina no dilúvio, conta 7 gerações e termina no dilúvio, e a de Adão, É importante você perceber que as de Caim, Deus não narra os anos, Mas a de Adão, Deus narra o ano, e serve também para a gente ter noção do que tempo, ao tempo da Bíblia, quanto tempo a humanidade já está existente na Terra, tá? Que os teólogos usam isso como uma cronologia para narrar as épocas e fatos, tá bom? Até a próxima aula, Deus abençoe, não deixe de fazer pergunta, estude, para que nós possamos ter conhecimento e avançarmos cada vez mais no conhecimento do reino. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês.